Boa noite, peixe, onde estão, mamadinhos? Hoje eu tô aqui para filosofar um pouco. Usar a rede social me deixa muito reflexiva. Tanto é que esses 2 ou 3 dias eu não tô conseguindo ficar na minha frequência habitual, apesar de durante a semana ter ficado de repouso. Eu procurei outras coisas para fazer para não ficar ali. A qualidade que nós vemos em rede social em relação ao comportamento das pessoas vai de mal a pior. Eu estudo comportamento virtual desde 2005. Tempo pra caramba. Eu aproveito essa coisa que eu tenho de memorizar padrões, sabe? Eu já tenho padrões memorizados de pessoas offline. Então, ali em 2005, quando eu comecei esse estudo, eu comecei a memorizar comportamentos padrões em usuários de internet. Independente de que tipo de rede eles usam, que tipo de aplicativo, grupo, fórum, existe um comportamento padrão. E não é porque as pessoas estão em espaço virtual que elas podem se mascarar ou se esconder como elas acreditam, tá? Há outras pessoas como eu que têm essa mesma capacidade de enxergar as pessoas assim como são através do que elas escrevem. Não é porque não coloca fotinho, o nome real, usa um perfil fake, que não dá para fazer isso, dá sim, viu? E eu fico o tempo todo presa nas minhas notificações para não ter que acessar o feed. É no feed onde está um inferno virtual, né? Você vê de tudo um pouco que é ruim, inclusive do comportamento das pessoas. O que pensamos que é a expressão de opinião ou convicção sobre uma posição política, na verdade é um ataque a toda pessoa que é de uma posição contrária. Muitas pessoas parece que têm o vício de contrariar os outros, então elas mostram que no off elas são obrigadas a ter educação, elas não têm no espaço virtual, porque elas invadem a postagem de pessoas que elas nem seguem, nem são adicionadas, elas não têm argumentos lógicos, plausíveis, elas usam palavras chulas para ofender e depreciar, achando que isso afeta alguém. Porque tanto a pessoa que é consciente de que só o espaço virtual as pessoas são reais, aqueles que não têm, sabe, dá na mesma. Aquele que acha que está protegido por uma tela, um monitor,
e pode fazer no espaço virtual tudo que não pode na vida real. Por outro lado, tem aqueles que sabem que elas devem ser no espaço virtual o que elas são de fato, porque só o espaço é virtual. Claro que esse outro grupo não vai entender isso que eu falei. Então, hoje eu dei uma passadinha numa rede social específica. E como estava paradão, eu fui dar uma olhada no feed para ver o que a pessoa estava falando. A mesma droga de sempre. Tudo nesse nível para baixo, quando não é aquela pornografia de baixa categoria, né? Que é a pornografia e erotismo. Tem os esculachos que jogam ali nas redes sociais que tá louco. Chega a ser uma agressão para os olhos, né? Porque são aquele tipo de conteúdo que, na verdade, continua degradando a mulher e apresentando ela como mero objeto. É desse tipo que eu estou falando. E eu comecei a refletir, assim, principalmente nesses políticos estranhos que falam cada absurdo. Sabe, esses políticos, eles são religiosos, eles usam púlpito de palanque, eles usam membros de igreja como eleitores para conseguir ser eleito e tem um comportamento no Congresso, no Senado, horrível, que contradiz completamente o livro sagrado deles. Principalmente aquela ideia, né, que o relógio de Deus está para dar meia-noite, que Jesus já está às portas, que eles têm um lugar reservado no reino de Deus, mas eles vivem como se eles fossem ser eternos aqui. Eles vivem como se o Jesus que eles pregam que vai voltar, não vai voltar nunca. Porque eles se esforçam cada vez mais e têm cada vez mais ideias mirabolantes para conseguir mais dinheiro, para ter uma vida muito boa, só pregando em cima de um púlpito, depois conseguindo popularidade suficiente para se tornar político, enfim. Diante de tudo isso, eu queria falar do comportamento virtual. Eu acho que passou da hora de todo mundo retirar a máscarazinha que usa ao se apresentar na rede social, né, gente? Na internet, no geral. Inclusive os políticos. Apesar que a máscara deles cai toda vez que eles fazem uma postagem e eles não se deram conta ainda. Eles parecem agentes do caos, no serviço do diabo que eles dizem existir. Tamanha os absurdos que eles publicam. Eles são disseminadores de ódio, semeadores de discórdia. Eu fico imaginando o que o Deus que amou o mundo de tal maneira pensa dessa gente
que fica criando dissensão, faz acepção de pessoas, semeia discórdia. Aí, onde que Deus é amor, né? Onde que existe alguma verdade no livro que eles dizem que é a palavra de Deus, se o comportamento deles não condiz com o que eles pregam? Ou você deve servir aquele irmãozinho humilde que fica lá no fundo da igreja, né? Então, quero falar do comportamento virtual. Eu estudo comportamento virtual desde 2005. Me aproveitei dessa habilidade que eu tenho de memorizar padrões. E como eu já tenho memorizado muito do comportamento offline, eu comecei a perceber diferença no comportamento virtual. Tipo, você conhece uma pessoa offline, mas quando você vai interagir com ela virtualmente, no mundo virtual, ela é totalmente outra pessoa. Isso me fez querer estudar o comportamento virtual. Estranho, porque parece que a maioria das pessoas elas não tem consciência de que só o espaço é virtual. As pessoas são reais. Não interessa que elas estão escondidinhas atrás de um monitor ou de uma tela de celular. Elas são reais. São os dedinhos delas que está digitando ali tudo que é expresso. São os dedinhos delas que estão escrevendo imagens, mensagens, vídeos que são publicados. São esses dedinhos que escolhem fotos mostrando uma vida que elas não têm. Mostrando que são o tipo de pessoa que não são. A culpa de eu estar falando sobre isso é das postagens de vários políticos que eu vi falando as coisas boçais, assim, absurdas para quem se diz religioso. Não estou falando por religioso especificamente. Eu estou falando, inclusive, algo que eu tomo para mim. Eu procuro pôr em prática sempre. Eu uso a internet desde 2000. Eu sempre fiz questão de mostrar eu assim como eu sou. Esta pessoa que vocês conhecem na rede social, ela é assim no off também. Tanto é que no meu antigo Facebook que eu excluí, eu lembro que uma amiga me deu um toque e falou assim, nossa amiga, pintei pelo menos o cabelo para tirar uma selfie. Eu falei, nossa, mas que coisa esquisita. Eu vou tirar uma selfie para dizer que eu acabei de acordar, que eu estou em casa, e aí eu vou me produzir toda para tirar uma foto para dizer isso? Como assim? Não. Eu estou falando aqui da minha humilde casinha de bruxa, modesta, e eu vou me produzir toda como se fosse para um evento
de gala só para falar na cama? Ai, para, gente. Hipocrisia, ilusão, condicionamento. Já se transformaram em fugas para fugir da incapacidade de confrontar a própria realidade. Convenhamos. Convenhamos. Quem disse que só porque tem uma tela na minha frente, eu posso me comportar de qualquer jeito no espaço virtual? Porque o espaço virtual... então existe um certo respeito pelo espaço, mas para as pessoas não. Porque as pessoas são reais, são verdadeiras. Eu tenho que ter uma compostura quando eu estou na internet. Mas dá uma onda assim, animalesca mesmo. A maioria, inclusive religiosos, tá? Aqueles lá, políticos que eu vi. Dá uma onda do animal bípede, com seu ego obeso e sua mente rasa instintiva ser tão dominante que ele age com o outro como se fosse realmente um animal. Mas um animal assim, feroz, carnívoro, com sede de carne e sangue. É igual aquele pessoal que vê uma publicação de alguém que é de uma posição política oposta à sua. Ele não gosta daquilo que ele lê. Ele nem conhece a pessoa. Ele invade a publicação da pessoa, ele vai no comentário da pessoa. Ele usa palavras chulas para ofender e depreciar a pessoa, porque ele não tem argumento para rebater aquela publicação. Mas ele está ali realmente por causa da posição política dele? Ele se sentiu contrariado por alguém que é de uma posição oposta? Ou a posição política é uma desculpa para a pessoa extravasar o que ela não extravasa no outro? E agora? Por que esse nada está falando isso? Porque de tudo que eu vi nos padrões de comportamento, só vou dizer uma, que é de praxe, tá? A maioria das pessoas bocudas, sem educação e briguentas na internet são opossimosas. Elas têm alguém que manda nelas, elas têm alguém que oprime elas têm alguém que faz abuso psicológico.
são pessoas que não têm a liberdade de fazer o que querem, de falar o que querem. E aí, ou vai ser a religião, ou vai ser a política, ou vai ser o time de futebol, ou vai ser algum programa de TV, que vai ser a desculpa para ir até outra pessoa e extravasar aquilo que não pode extravasar no outro. E aí isso cria esse comportamento bizarro que a gente vê nas pessoas, né? Tem muita gente que elas não têm noção do quanto é feio. O modo agressivo parece que está espumando pela boca. Raivoso, com que elas agridem, atacam as pessoas verbalmente. Elas acham que porque elas escrevem não dá para ver, dá, gente. Estudo do comportamento virtual inclui o modo como as pessoas escrevem. Eu tenho uma frase, inclusive, lá de 2005, 2006, que diz: ninguém pode esconder quem é. As mãos são a extensão do coração. Ninguém esconde quem é quando escreve. Dá para ver, sim. Tem gente que é mágoa pura. Você vê o modo como ela se expressa escrevendo. Tem gente cuja depressão que está sofrendo é bem pior do que ela comunica com os amigos. Tem gente que usa como desculpa um discurso sobre política de alguém com posição diferente para atacar ela só para desobstruir. Ela transfere de alguma pessoa do off dela tudo que ela tem vontade de falar para aquela pessoa no virtual que ela nem conhece, nem segue, nem tem adicionado, nunca viu. A postagem é o gatilho para ela transferir tudo aquilo que está entalado, ela quer falar, ela vomita em cima de outra pessoa. Com a ilusão, né, de que está protegidinha atrás da tela. Aliás, quando isso acontecer, você se sentir constrangido de alguma forma, ofendido, você pode fazer um boletim de ocorrência virtual. Usar print, usar áudio, apresentar lá como prova que aquela pessoa te agrediu verbalmente, ela te ofendeu, ela fez falsas acusações contra você, ela te caluniou, ela te difamou. Print serve de prova. É crime. É crime. E aí a rede social se tornou um lugar de crimes, onde eu considero o maior deles a falta de educação. Muitas vezes eu fiquei imaginando como aquelas pessoas brutas, arrogantes,
estúpidas, bestas feras mesmo, elas são em casa com a família. E uma coisa que tem quando eu me deparo com a pessoa assim, eu começo a analisar ele. Sim. Vira uma cubana. Aquela pessoa normalmente não tem voz ativa em casa. É tipo um cachorrinho. Não pode nada. É controlado, é oprimido. Não pode nada. Aí, né, na doce ilusão que a internet é terra sem lei, usa uma desculpa para extravasar. Porque não é possível que política, religião, time de futebol, que mais? Reality show sejam capazes de deixar as pessoas alteradas como nós temos. E pior, com raiva, com ira e com mágoa. Nossa, como tem gente com mágoa na internet. Não é legal. A mágoa é um ótimo alimento para desenvolver câncer, viu, gente? Pode terminar. Escrever, às vezes na psicanálise, na psicologia, na homeopatia, é sugerido como terapia. A pessoa faz um diário para escrever sobre o seu dia. A intenção é que depois ela releia e reflita sobre o que ela escreveu. Escrever de próprio pulso ou digitando durante uma interação em rede social, você vai soltando o que você está pensando e nas entrelinhas está o que você está sentindo, a sua intenção, se é verdade ou não. E aí, eu me pergunto se as pessoas releem o que elas escrevem. E se releem, será que elas conseguem enxergar, ter noção do que elas disseram? Não vou me prolongar nesse assunto. Eu só deixei assim um gostinho de quem sabe vocês querem mais. Eu vou continuar refletindo a respeito disso. Eu tô com medo de viver nesse mundo chamado reino dos homens, sociedade humana. Tenho medo do que está pra vir. Me vou deixando para vocês esse vídeo bobo, sem pé nem cabeça, para que vocês reflitam também.